Bom, gente, agora nós vamos conversar com o pai atípico que cria jogos para estimular a inclusão de pessoas com autismo. Mas presta atenção, Natrício Almeida, ele é pai atípico e também veio para cá para conversar com a gente com um biomédico, né, e patologista. Ele, gente, criou um jogo. Nossa, tô aqui extremamente curiosa para entender e também para chamar a atenção de outros pais. Porque, Vanusa, eu tenho um filho autista, mas não é só para filhos autistas, né? Para toda a sociedade, essa é a verdade. E ele está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente sobre essa ativação de jogos, na verdade. Ó, presta atenção. O jogo se chama Sapiens, não é isso? Exatamente. Foi criado pelo coordenador de projetos da Associação Prismas e desenvolvido para ser mais do que apenas uma forma de entretenimento, mas também para servir como uma valiosa ferramenta, dando oportunidade para você pai, para você mãe que está aí assistindo o nosso programa e até para professores, acredito, escolas, creches, enfim, todos os lugares terem consciência que tem muita gente extremamente inteligente procurando alternativas e acrescentando na vida de vários jovens e até adultos, porque eu vou dizer uma coisa para você. Da pandemia para cá, a gente descobriu muita coisa, mas uma das coisas que a gente tem observado é que tem pessoas adultas que só vieram descobrir o seu autismo na fase justamente adulta. Exato. Quantas oportunidades as pessoas perderam, que foram machucados e feridos, psicologicamente falando, porque as pessoas dizem, isso é frescura. Isso aí tem nada. Qual é o problema dessa pessoa? Isso é sério, gente. A gente não pode brincar com a realidade, não. E hoje os estudos e até mesmo as condições e o mundo está mostrando através da própria medicina, né? E a gente está entendendo que tem pessoas que encontram dificuldades. E muitas dessas dificuldades, elas eram passadas despercebidas. E hoje as pessoas estão tendo um olhar mais sensível e querendo ajudar bastante. Como a gente vai poder ajudar essas pessoas? Primeiro eu quero que você se apresente, quero que você fale desse novo jogo e a gente fica extremamente feliz de saber que você está aqui no nosso Bom Dia para falar sobre esse assunto. Obrigado, Vanusa. Obrigado a toda a audiência da Band News, ou Bom Dia News, desculpa. E é um prazer estar aqui para falar dessa bandeira tão importante que é o autismo, que é o acolhimento. E como você falou, né, antes as pessoas não tinham conhecimento sobre o autismo, tanto é que hoje nós encontramos diversas pessoas sendo laudadas depois de adulto, depois de ter uma carreira definida, depois de muito bullying, depois de muita terapia também para se encontrar, se aceitar, chegar nesse momento de percepção. E o jogo Sapiens foi desenvolvido nessa proposta. No começo, a proposta era um jogo para divertir, para uma opção a mais para a diversão, mas dentro da Associação Prismas, quando a gente levou para lá, foi que a gente percebeu o potencial terapêutico. Não só para a criança autista, como para a família. Sim. Você imagina uma mãe, um pai, parentes que estão ali querendo desenvolver habilidades na criança, tem todo aquele cansaço da escola aceitar, de ter um atendente junto com a criança, leva para um médico, leva para uma terapia. Então, a família confia nos terapeutas, na equipe médica, na equipe educacional, mas em casa, às vezes, a família não sabe como conduzir melhor, não sabe o que fazer a mais. E esse é um a mais, é uma terapia para ser feita em família, em casa. E não só é bom para a criança, como para aquele tio, para aquele avô que já está chegando na certa idade, para trabalhar raciocínio lógico, memória, coordenação motora. Então, a proposta é Eu acho muito interessante quando você fala sobre esse assunto, porque eu sou de uma época que a gente tinha a tabuada na mão, a gente tinha também os quebra-cabeças que eram mais incentivados. Eu sou de uma época que você tinha várias formas de você colocar sua mente para funcionar. Época dos gibis, né? O esconde-esconde ajudava muito sobre noção espacial. A gente tinha umas atividades diferenciadas, independente desse mundo da tecnologia, que nos colocava a raciocinar mais, nos colocava a se ajudar mais. Mas o que tem acontecido? Nós estamos numa época que eu acredito que é uma época que as crianças estão indo muito para as redes sociais, estão indo muito para o mundo da tecnologia, mas não tinham ainda trazido algo que pudesse fazer com que essas crianças não ficassem tão bitoladas a uma única coisa e não colocasse a mente delas para funcionar. Exatamente. Eu acredito que isso também tem uma certa influência, porque nós brincávamos mais, a gente se divertia mais. Enquanto a humanidade está preocupada com a inteligência artificial, a gente tem que se preocupar primeiramente com a inteligência biológica. Com certeza. Olha, é muito maravilhoso essa nossa fase de inteligência artificial, só que vem um perigo gigantesco que é a redução de repertório.
Então, chat GPT... Um monte de robozinho, isso, né? um chat monte de gente GPT, alienada. você quer fazer um trabalho científico, uma pesquisa, rapidinho ele dá várias soluções prontas e fáceis, mas tira da humanidade aquilo que é mais precioso, que é a criatividade, é o desenvolvimento cognitivo, achar soluções. Né? O raciocínio lógico que é tão importante. Lógico, rápido. Exato. E a nossa surpresa com a comunidade de pessoas com deficiência e autismo foi que eles aprendem muito mais rápido as regras do jogo. Não por outra coisa, mas o foco. O jogo ele traz uma curiosidade que atira das telas. A gente apresentou o Sapiens na feira, na 4ª Inovatec, lá em Brasília, que é uma feira internacional de inovação em saúde. E lá algumas mães estavam presentes, os filhos autistas também, ficaram impressionados como a criança ficou sentada por vários minutos jogando. Então, tirou a criança de uma tela e trouxe para o mundo real, trouxe para situações reais. E assim, Vanusa... Você vai já falar sobre sim, isso? Eu sim. quero até lembrar que ontem a gente trouxe um jovem aqui, né? Que foi o João. O João, ele é autista e ele canta. Adora cantar, Amado Batista, Princesa, Secretária. E ele estava com Miqueias ontem aqui. João Guerreiro? É. Conheço. E aí a gente Miqueias viu também. que a mãe tinha... Quando você está num local público, num local onde não é o seu habitat, sempre tem aquela preocupação da mãe, né? De como o filho vai se comportar e tudo. E por mais que eu, particularmente, me sinta muito à vontade com essas crianças, com esses jovens, para mim aqui o espaço é deles, a minha única preocupação é que eles não se machuquem, né? Essa é a minha única preocupação. Se eles ficam para lá e para cá, da forma como eles ficam, isso é normal e ao mesmo tempo eu acho muito interessante. Porque ele, de vez em quando ele olhava, ele cantava e ele mexia. Olhava aqui, triscava tal. Mexia aqui, ia ali na porta, triscava na porta e cantava e voltava. E aí a gente vem com esse seu jogo. O quanto esse jogo, logo para criança, logo menor, pode ajudar e até mesmo dar esse autocontrole. Porque eu queria que primeiro você falasse do jogo, como ele pode atuar na vida dessas crianças, desses jovens, e a partir de que idade a gente já pode ajudar. O que é que eu estou querendo dizer? Que existem situações e situações, mas se a gente puder ajudar, Exato. vai ser melhor. A gente não definiu ainda, Vanusa, a idade mínima, até porque tem crianças autistas que começam a falar com 1 ano, começam a ler com 1 ano. Então a gente não tem como definir exatamente. Sim. Então é bom ser isso do pai e da mãe. A única preocupação que a gente tem na questão do jogo Sapiens com as crianças é o tamanho das peças. Então quanto maior, mais difícil de engolir e fica tranquilo. Pronto. Mas você repara... Eu fiquei sabendo que é um tabuleiro, né? Sim. Que se compara a um xadrez. Nós desenvolvemos um projeto para ser de fácil acesso. Então, Certo. muitas escolas públicas e privadas já têm projeto de xadrez, de dama. Então, um tabuleiro que seja similar a esse já traz um custo menor. Então, somente os dados já dá para inserir o jogo na escola. Não precisa comprar um tabuleiro diferente para executar também as funções. Sim. E a peça é bem curiosa. Então, a É um criança já dado. pega e já tem muita coisa que ela observar. Sim. Uma coisa bem interessante, apenas o ato de pegar uma peça e colocar nesse quadradinho, a gente já está trabalhando a coordenação motora da criança. Pronto, a gente vai mostrar para que ele possa, Isso. as pessoas possam identificar em casa esse tabuleiro, tá? Isso. E é bem simples, você repara que são dois exércitos, por Sim. assim dizer, né? As peças elas têm um valor acima, essa valor chama valor de peça, e essas peças definem até quantas casas a minha peça pode avançar no jogo. Então essa peça que tem um valor 1, ela pode andar uma casa, para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita, certo? Desde que não haja nenhuma peça lá. Na verdade são 6 lados, né? Isso, são 4 lados de movimento. 4 lados Isso, sim. 4 lados de movimentos. Então, no caso de uma peça com um valor um pouco maior, digamos que essa peça tem um valor 4, ela pode dar até 4 casas dentro do tabuleiro. 1, 2, 3 ou 4. Então já começa a noção espacial e também de noção de matemática no jogo. Outra coisa também interessante, né? O movimento é esse. Na minha vez de jogar eu posso movimentar em sentido reto, como vocês podem ver, ou eu posso simplesmente girar. Os lados das peças, eles começam a apontar em lados diferentes e a peça pode andar agora em diagonal. Pronto, já tem a noção espacial para a criança desenvolver. E a captura da peça, né? O jogo tem que ter capturas para ter a vitória. A gente trabalha com tomada de espaço. No caso, eu retiro a peça do jogador, coloco a minha peça no lugar e aqui vem a parte do Sapiens, da evolução. A peça que valia 4, ela vai somar mais 1, cada vez que ela captura outra, podendo andar 5 casas a partir de agora. Então isso já ensina muitas minúcias para os jogadores e trabalha diversas habilidades do raciocínio lógico, motor, estratégia, coisas que nós encontramos também no xadrez. Então essas simples regras já é suficiente para a família trabalhar. Caso a criança tenha dificuldade em aprender essas regras, existem atividades também, como por exemplo, empilhar uma peça em cima da outra. Existe possibilidade de ajudar a criança, pode não parecer, mas uma criança autista às vezes pode ter dificuldade de soltar uma peça. Então essa habilidade já pode ser trabalhada. As famílias podem trabalhar quanto é, por exemplo, 2
mais 2, e a criança pegar a peça e escolher o 4 e colocar aqui. Nossa. Então, são muitas possibilidades para trabalhar. Inclusive, nós temos um arquivo em PDF com apenas 3 folhas de papel. Qualquer professor do Brasil pode imprimir o tabuleiro, os dados e pedir para a criança recortar e montar o jogo inteiro. Temos também, depois de muitos pedidos das famílias, desenvolvemos um aplicativo, por enquanto só está em Android, não tem ainda em iOS, mas já temos um aplicativo para que a criança, mesmo a gente não sendo muito fã das telas dos celulares, mas é um jogo que não tem anúncios. Nós sabemos que as redes sociais elas estão focadas em prender a atenção Sim. e estimular vários gatilhos. Por isso que também eles ficam tão presos nesse mundo virtual. Então é um jogo que pode ser trabalhado também em tela. A criança pode jogar contra uma IA, né, que é bem simples de jogar, ou pode marcar para jogar contra o pai, contra um tio, contra um vizinho. E é um jogo que está aí, é patrimônio cultural de Teresina. Isso mesmo, eu estou sabendo. Um reconhecimento ao seu valor cultural e educacional, o Sapiens foi oficialmente declarado patrimônio cultural de Teresina. Exatamente. Nossa, que chique, que interessante. E ao mesmo tempo, que maravilha, porque vai chegar em muitos lugares. Para nós é um privilégio ver esse reconhecimento ainda da nossa cidade de Teresina, desse projeto tão importante. E toda vez que citam que é o patrimônio cultural de Teresina, está ligado pelo trabalho com as pessoas com deficiência, com autismo, que nos deixa mais felizes ainda. Com certeza. Ele é excelente para as nossas crianças com autismo, mas a gente chama atenção no geral, para toda a sociedade. Qualquer idade. Pessoas que já estão avançando a idade, precisam exercitar a mente. É um jogo fácil de adquirir, de produzir, de ter em casa e colocar na rotina da família. Aí você imagina uma família que tem uma criança com autismo, que às vezes um plano atrasa uma terapia ou elas não conseguiram levar naquela semana, mas tem uma ferramenta dessa para trabalhar no fim de semana. Enquanto estão no churrasco, num banho, a criança sendo acolhida em uma terapia por um tio, por um avô, que mesmo sem saber está fazendo terapia com a criança. Olha que maravilhoso. Bom. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, que quiserem conhecer mais, como é que elas fazem? Bom, nós temos o Instagram do Jogo Sapiens, o nome é @jogosapiens, vocês podem procurar bem aí. E também temos o Instagram da Associação Prismas, é prismas.associação. Qualquer um desses 2 canais vocês podem procurar como entrar no grupo das famílias da associação, conhecer mais, tem links do jogo. Quem quiser adquirir também o jogo pode conversar pelo canal da Associação Prismas ou o canal de atendimento do Jogo Sapiens, tá bom? Aceitamos também doações para o projeto, porque muito bom. Esse material, Vanusa, é importante falar que foi produzido, esse tabuleiro, a bolsinha foi produzido por famílias tudo? PCD. Tudo. Olha só, dá uma olhadinha para vocês verem. Então aqui já começa o acolhimento da Associação Prismas Sim. em trazer renda para a família. Então o acolhimento com pessoas com deficiência inclui também a gente acolher a parte financeira, que tem tantos gastos e custos, Sim. que é importante valorizar quem produz, valorizar quem está procurando uma renda extra para sobreviver, né? A gente fica muito feliz e eu te digo desde já, boa sorte para o nosso povo em ter pessoas tão inteligentes como vocês, que estão sempre trazendo novidades e tentando agregar com muito valor na vida de um pai, de uma mãe e de um jovem, de uma criança que está precisando desse apoio, né? A gente precisa tirar essas pessoas, essas crianças, tanto desse mundo da tecnologia que está demais e poder trabalhar também o lado no dia a dia. Essas crianças precisam entender que elas precisam brincar, elas têm que se divertir, elas têm que fazer algo diferente para colocar essa mente para funcionar. Exato. A pandemia nos mostrou o quão difícil é para a nossa saúde mental ficar isolados. Verdade. Então o que a gente fala sempre é não se isolem, procurem ambientes, procurem associações, procurem atividades para deixar a família próxima, criem rituais, seja um xadrez, seja um sapiens, seja um jogo de dama ou jogo de cartas, tem Uno, tem várias coisas. Eu acho tão interessante isso que você fala, porque a gente falar sobre esse jogo é muito legal, porque quem está criando as ferramentas está o tempo todo colocando sua mente para acontecer. Mas quem fica só bitolado naquilo o tempo todo e não sai daquilo só como realmente uma pessoa que está ali como telespectador, ele precisa entender que a mente dele não tem que ficar focada só naquilo. Né? Então, assim, tem muita gente botando essa mente para evoluir, fazendo coisas novas, mas tem muita gente que está ali parado no tempo, vivendo só daquilo. Isso não é bom. Exatamente, Vanusa. E nós estamos encerrando uma era de trabalho braçal. Sim. E entrando uma era de criatividade, porque as inteligências artificiais elas estão aí para fazer o serviço técnico e rápido. Agora, serviço que nem o seu, que exige criatividade, uma inteligência de comportamento para entrevistar e tudo mais, soluções para essa nova era de inteligência diversa, elas só vão ser aprimoradas com trabalho desse tipo. Então, valorize mais o esporte em geral.
Algumas crianças não gostam de correr atrás de bola e tudo mais, mas existem jogos mentais que ajudam bastante também. E fica aqui o convite para que as pessoas conheçam o projeto do Jogo Sapiens, conheçam Prismas e valorizem as habilidades presenciais, né? Eventos presenciais, competições presenciais. O mundo virtual já tem muita coisa nele, mas vamos tentar se aproximar mais da família, se aproximar mais de associações que representem os interesses da pessoa com deficiência e, claro, jogar o Sapiens no fim de semana, durante a semana. Muito obrigada. Obrigado, Vanusa. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, tá? Todos nós.